nos ensine, nos exorta, nos capacite, nos edifique, nos console, para que possamos sair daqui, não da mesma maneira que entramos, mas transformados pelo poder da Tua Palavra. Nós pedimos, Pai amado, não em nossos méritos, e sim no nome de Yeshua HaMashiach. Todos dizem amém e amém. Ora, se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu iria colocar assim: Yeshua, o cabalista. Nós temos que entender que Yeshua nasceu judeu, viveu como judeu, morreu como um judeu, ressuscitou como um judeu, subiu aos céus como um judeu. Foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, como um judeu. Os seus discípulos eram judeus. Os discípulos dos seus discípulos também eram judeus. E a Bíblia é um livro escrito por judeus para judeus. Ora, é claro que, através do sangue de Yeshua, como ele mesmo afirmou, eu tenho outro aprisco. E através do sangue de Yeshua, este outro aprisco foi enxertado na oliveira, que é Israel. E para entender os pensamentos de Yeshua, para extrair ensinamentos sobre as suas pregações, como ditas nos dias de hoje, mas na língua hebraica, para extrair ensinamentos dos seus shiurim, que são estudos, para extrair ensinamentos dos seus koléu, quando era aplicado. Qual é a diferença de um shiur para um koléu? Um shiur é um estudo, onde alguém ensina e todos escutam. Um koléu é onde existe interação. E Yeshua fazia isso, ensinava com uma interação, perguntando aos seus discípulos: o que você acha disso? O que você acha daquilo? O que o pessoal aí fora está falando quem eu sou, lembra? Aí Pedro olha para ele: tu és o Mashiach, filho do Deus vivo. Então veja que nos ensinamentos de Yeshua, ele também interagia, porque isso é uma forma judaica de se ensinar. E Yeshua também ensinava através de Agadot, que é o plural de Agadá, que você conhece muito bem como parábola. E isso é característico do povo judeu, ensinar por parábolas. Então, quando eu entendo a maneira com que Yeshua ensinava, e principalmente extraio dos seus ensinamentos aplicações para a minha vida, entendendo o contexto em que ele nasceu, o contexto em que ele viveu, a cultura do seu povo. Yeshua tinha uma cultura? Tinha. Entrando ele na sinagoga no dia de Shabat, segundo o seu costume, segundo a sua cultura. Porque a cultura do povo judeu não é uma cultura terrena. A cultura do povo judeu é uma cultura que vem do céu. Porque é através dos costumes que todos são baseados nos mandamentos, todos são baseados na Torá. Quem faz divisão de ismos é o homem. Judaísmo, cristianismo, islamismo. E Yeshua veio para ensinar sobre o reino dos céus. E vejam, a palavra Kabbalah em hebraico, ela tem um significado muito forte. Ela vem do verbo lekabel. E a palavra Kabbalah quer dizer recebimento. Então o verbo lekabel quer dizer receber. Lembra que nós cantamos aqui agora? Lehadodi likrat kala penei shabá nekabela. Nekabel, lekabel, receber. Recebendo o Shabat, recebendo essa alma adicional que é dada para o povo judeu. E o que é a Kabbalah? Este recebimento. Kabbalah é a parte mística da Torá. São os ensinamentos místicos. Para entender um pouco de Kabbalah, nós precisamos entender como que Deus faz as coisas.
Sabemos que o ser humano, ele é dotado de corpo e alma. Claro que essa alma, ela vão ter alguns níveis, algumas classificações, e um desses níveis, uma dessas classificações, é o que é chamado de espírito, que é o ruach. Essa coisa de corpo, alma e espírito, tricotomia, essa invenção aí da Igreja Católica, quando entrou aí ensinamentos gregos e três, e aí você já sabe de onde que dá isso. Porque o ser humano é dividido em corpo e alma, e a alma possui 5 níveis. Ah, mas eu nunca vi isso na Bíblia, é claro. A sua Bíblia no português, todas as vezes que vai falar de alma, fala de alma, e pronto. No máximo, às vezes, vai colocar ali a palavra espírito. Se você for para o hebraico, você vai ver que às vezes alma está traduzido como nefesh, espírito traduzido como ruach, e às vezes alma vai estar traduzido como neshama, às vezes alma vai estar traduzido como raiá, às vezes a alma vai estar traduzido como yeridá. Aliás, essas palavras em hebraico todas estão traduzidas como alma. E quando a pessoa lê, ela quer trazer para o século 21, Brasil, comedor de arroz com feijão, às vezes sem um entendimento dos aspectos profundos da alma. Porque a alma é importante para o nosso povo, por isso nós temos 5 nomes para definir a alma. Assim como o queijo é importante para os franceses, que tem vários nomes para definir o que é o queijo. Assim como o futebol é importante para o Brasil. Sim ou não? Vamos jogar uma bola, vamos bater uma bola, vamos no racho, vamos na pelada, vamos, que mais? Vários sinônimos para futebol, porque futebol é importante para o Brasil. Assim como o futebol é importante para o Brasil, a alma é importante para o povo judeu, a alma é importante para o povo da Bíblia. Por isso nós devemos extrair estes ensinamentos importantíssimos para o nosso dia a dia. Portanto, o corpo é dividido, o ser humano é dividido entre corpo e alma. A alma com seus 5 níveis. A Torá, a Bíblia, também é dividido entre corpo e alma. Por exemplo, no ser humano, no corpo nós temos os olhos, os ouvidos, nariz, boca, línguas, mãos, os membros inferiores, membros superiores. Este faz parte do corpo. Mas nós temos uma alma que dá movimento a todas essas coisas. Para que os meus olhos sejam bons, eu tenho que trabalhar na minha alma, dentro de mim, no meu intelecto, naquilo que eu penso, naquilo que eu projeto, para que os meus olhos possam ser bons. Para que os meus ouvidos escutem somente coisas boas, eu preciso trabalhar o que está dentro da minha alma, dentro do meu ser, o que está dentro do meu interior. Da mesma maneira, para que os órgãos funcionem de maneira correta, eu preciso trabalhar a minha alma, porque a mesma mão que pode abençoar é uma mão que também pode tirar uma vida sem motivo. Os mesmos pés que também podem caminhar para bons lugares, se a minha alma estiver contaminada, estes mesmos pés vão me levar para lugares desagradáveis ao Todo-Poderoso. Então veja, o trabalho de corpo e alma do ser humano. E a Bíblia também é composta de corpo e alma. A Torá também é composta de corpo e alma. Qual é o corpo da Torá? O corpo da Torá são as letras, é a literalidade, é o que está escrito aqui. Por consequência, os comentários dos nossos sábios, a Mishnah, a Gemará, por consequência também os Midrashim, as Zalachot, a maneira de interpretar a Bíblia, porque o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vai dizer que a legislação da lei está com os judeus, o povo de Israel. Então veja, a maneira de interpretar, detalhe, novo, assim chamado Novo Testamento, um rabino falando que a legislação está com Israel. E o problema nos dias de hoje é que muitos aí querem legislar aquilo que não tem nem conhecimento. Não conseguem nem dominar o corpo. E como vai dominar a alma? Da mesma maneira, a Torá é dividida entre corpo e alma. Então o corpo dela são essas coisas. Os mandamentos positivos e mandamentos negativos. Esse é o corpo, é o essencial.
para que uma criança cresça, ela tem que saber como andar, como falar, como agir. Ela tem que saber, ela tem que aprender essas coisas. Tem como você ensinar uma criança a correr, sendo que ela não aprendeu nem a andar ainda? Tem como você ensinar para uma criança, por exemplo, o livro Os Lusíadas de Camões, se ela não aprendeu a ler ainda? Como que vai ensinar? Então a criança precisa adquirir primeiro o corpo. Da mesma maneira a Torá tem o seu corpo. O que devemos fazer, o que não devemos fazer, os comentários, aquilo que está escrito. E a alma da Torá? A alma da Torá é chamada de Torat Hassod. O que é isso? A Torá oculta, a Torá da revelação, a Torá do escondido, que nós conhecemos por termo Kabbalah, que é o recebimento, é a Torá mística, é a parte esotérica das escrituras, é a alma da Torá, aquilo que vai dar vida para a Torá. É claro que nos dias de hoje devemos tomar cuidado, porque a Kabbalah está banalizada. Tem várias coisas aí que é tudo menos Kabbalah. Você pergunta para um, entre aspas, cabalista, mas não, mandamento não, é só Kabbalah. Então é uma criança que não aprendeu a andar, ou que sabe andar, mas não quer usar o uso das pernas, e já quer correr uma maratona, já quer correr, fazer coisas muito superiores. Então, Kabbalah é essa revelação mística da Torá. E a Kabbalah, a obra central da Kabbalah, ela foi escrita pelo rabino Shimon Bar Yochai, no século II. Escrita. Mas ela existe desde quando? Desde muitos anos atrás. O primeiro cabalista foi Adam Harishon, ou Adão, o primeiro homem. Veja que Adão tinha tanto conhecimento, que ele sabia o nome de todos os animais e de tudo. E este conhecimento deu a ele também um entendimento da parte mística e esotérica da Torá. E foi passando, tradicionalmente de pai para filho, de filho para neto, bisneto, e assim sucessivamente. O ensino da Kabbalah também passou pela Babilônia, enquanto o povo de Israel estava cativo no deserto, em Babilônia, no cativeiro. Um pouco antes a isso, a Kabbalah também passou pelo Shlomo HaMelech, o rei Salomão, que é considerado um dos maiores cabalistas de todos os tempos. E Yeshua vai falar dele, que não existe homem nenhum com sabedoria maior do que Shlomo HaMelech. O livro de Eclesiastes, o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, os provérbios, eles estão repletos de ensinamentos cabalísticos. Então, a Kabbalah também passa por Yeshua. Existem algumas coisas interessantíssimas, como por exemplo, como dissemos aqui, Shimon Bar Yochai escreveu o Zohar. A palavra Zohar quer dizer esplendor. Escreveu mais ou menos no século II. Mas ele inventou aquilo? Não. Ele apenas sistematizou e escreveu, através de muita elevação, que ele fica 12, 13 anos em uma caverna, somente estudando Torá, somente se elevando a parte mística da Torá. E o interessante é que antes dele morrer, do Eterno tomá-lo, é dito que ele foi assunto aos céus, ensinando seus discípulos. Isso parece com alguma coisa? Você se lembra de alguma coisa? Existia um rabino há mais ou menos 150 anos antes de Shimon Bar Yochai, que também foi levado aos céus enquanto ensinava os seus discípulos. E estes mesmos ensinamentos pairam no meio da humanidade, que o aceita como Mashiach, e através do Espírito Santo está nos conduzindo essa noite. Então vejam que não é tão, quando falamos, puxa, será que Shimon Bar Yochai subiu mesmo? Mas então devemos negar aquilo que está escrito na Bíblia, que a Bíblia fala que Yeshua também foi assunto aos céus. A Bíblia fala que Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, também subiu. A Bíblia vai falar que Enoque também foi tomado. Então veja, os homens alcançaram um nível de santidade tão elevado que o Eterno, não, você não vai ficar aí, vem para cá comigo. Então Shimon Bar Yochai escreveu o Zohar. E nessa mesma época também existiu um rabino, Rav Nehunia ben Hakaná, que é o, como dizem os racídicos, os Hassidim, que foi quem escreveu o Sefer Bahir, ou o livro do Bahir, que quer dizer também brilho, esplendor. Então são duas obras cabalísticas importantíssimas. E parou por aí? Não. O Zohar entrou em ocultação depois dele ser escrito por muitas perseguições, e ele só foi trazido à tona novamente a partir do século XIII.
E o rabino que traz à tona o Zohar para que ele possa ser divulgado e pregado novamente é um rabino chamado Rabino Moshe de Leon, no século 13. Porém, no século 13 existiu também outros rabinos, presta atenção que eu estou construindo ainda a mensagem. Existiu outros rabinos, como Rav Yosef Gikatila, Rav Avraham Abulafia e também Rav Moshe Ben Nachman, ou Moisés, filho de Nachman, chamado de Nahmanides. Já deve ter visto isso em algum livro, que é o Ramban, com N no final. Rabino Moshe Ben Maimon. Esses rabinos citados eram rabinos que viveram na Espanha. Porém, existiram rabinos cabalistas também na região da Itália, como Rav Menachem Recanati, na Itália. Na França também, Rav Itzhak, conhecido como o Cego. Vejam que a Cabalá ela sempre foi difundida dentro do judaísmo, porém uma Cabalá consciente, algo com uma base, uma solidificação. E eu quero dizer que estes mesmos ensinamentos dos grandes rabinos do século II em diante são ensinamentos já pregados por Yeshua HaMashiach, pelo nosso Mashiach, e está totalmente estampado no livro dos evangelhos, está tudo escrito. Também o apóstolo João, quando ele escreve o livro do Apocalipse, aquilo é Cabala pura. É um dos mais altos níveis sobre Cabalá. Então, o que eu quero trazer para você essa noite é que, a partir do século XVI também, a Cabalá foi começando a tomar um rumo, através do rabino Yitzhak Luria, que nós chamamos também ele do pai da Cabalá, conhecido como Arizal. Veja que são grandes nomes de grandes rabinos. E estes grandes nomes, grandes rabinos, não são tão diferentes dos rabinos do primeiro século. E quais eram os rabinos do primeiro século? Os discípulos de Yeshua. Rabino Shaul, Rabino Yohanan, Rabino Kefa, todos se tornaram mestres, se tornaram rabinos. E todos eles contêm Cabala nos seus ensinamentos. Veja o que o apóstolo Paulo diz, que uma rocha rolava no deserto, e essa rocha era Cristo, Mashiach. Mas onde está escrito isso? Que lugar da Torá que está falando que uma rocha escreve? Aí o livro do Zohar vai falar que pelos méritos de Miriam, uma mulher, uma rocha acompanhava o povo de Israel, dando para eles água. Aí o rabino Shaul, com base neste ensinamento cabalista, ele vai pegar e vai dizer assim, ó, aquela rocha que matava a sede do povo no deserto, essa rocha é o Mashiach. Sabe por que ele fala isso? Porque embora nós possamos ter sede física, ele mata a nossa sede espiritual. E daquela água, quando ele dá de beber, ninguém volta mais a ter sede. É uma água que nos estimula, é uma água que nos faz avançar, que nos faz progredir. Então veja que os ensinamentos cabalísticos estão totalmente estampados. Porém, Cabala no dia de hoje está um pouco banalizada. Existem algumas coisas que nós devemos tomar cuidado. Como eu disse, Cabala é a alma da Torá. Se eu não estudo Torá, não tenho um fundamento, uma base, não há possibilidade de entender os mistérios. Porque é comum no dia de hoje. O crente fala, eu quero o mistério, eu quero o manto, eu quero a revelação. Mas você já aprendeu a parte física da Bíblia? Você já aprendeu o corpo da Bíblia, pelo menos? Aquilo que se deve fazer ou aquilo que se não deve fazer? Você já superou aquilo que está dentro de você, que está te impedindo de crescer? Por isso que em muitos segmentos do judaísmo é permitido estudar Cabalá apenas após os 40 anos de idade. Porque 40 anos de idade é onde a pessoa chega a uma sabedoria. Desculpa, aprender não, ensinar Cabalá. Não existe em alguns segmentos do judaísmo, antes dos 40 anos de idade, alguém dando aula de Cabalá. Então, porque precisa de uma sabedoria, precisa de algo, de uma base, para começar a entrar nestes ensinamentos. Então veja, o corpo, ele obedece à alma. Quem tem que governar a nossa vida é a alma, assim da mesma maneira da Torá. Quando eu extraio os ensinamentos místicos e aplico no corpo, isso então faz com que eu tome uma projeção, com que os meus objetivos sejam traçados. E para entender um pouco sobre isso, eu quero trazer para vocês os ensinamentos
que nos ajuda a entender um pouco, conhecido como árvore da vida, o Etz Haim. Essa árvore da vida, Etz Haim, possui 10 emanações, das quais nós chamamos de Sefirot. E o que é estas emanações? O que são estas emanações? O que são estas Sefirot? São as coisas usadas pelo Todo-Poderoso como um canal de conexão entre o infinito e o finito, entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre a eternidade e este mundo. E para que existe essa conexão? Dentro de cada um de nós, de cada corpo, existe uma faísca divina. Assim como também dentro de um animal existe uma faísca divina. Assim como também dentro dos minerais, das plantas, dos fungos, existe uma faísca divina. Como por exemplo, se você encontra uma carcaça de um animal morto, e você pega o couro daquele animal, aquele animal está desprovido de faísca divina, porque ele está morto. Só que se eu pego o couro dele, o animal kasher, é claro, e faço um pergaminho, e no pergaminho eu escrevo ali os textos sagrados para se colocar na mezuzá. Desse pergaminho eu posso usar para escrever um rolo de Torá kasher. Então o que eu fiz com aquele animal que está morto? Eu ativei a faísca divina que estava dentro dele. Para quê? Para que possa trazer benefício para o reino. Veja, mesmo com a morte daquele animal, trouxe um benefício para com o reino. Da mesma maneira, dentro de nós existe essa faísca divina. E como eu extraio essa faísca divina para o melhor? Quando você usa aquilo que está dentro de você em prol do reino dos céus. Quando você prega a palavra, quando você leva as boas novas, quando você ajuda o necessitado, quando você fala coisas boas, quando você fala a verdade, quando você se eleva, quando você começa a concretizar os seus sonhos. Então isso é nada mais, nada menos do que a ativação da faísca divina que está dentro de você. Então todos nós precisamos movimentar essa faísca divina. Quem está entendendo diz amém. Amém? Movimentar essa faísca divina em prol do reino. E quando você movimenta essa faísca divina em prol do reino, você começa a alcançar segredos, revelações. Por exemplo, quando você vem para o ensino da palavra e começa a dormir, ou quando dá dor de cabeça, ou quando as opressões exteriores começam a te assolar, isso é nada mais, nada menos do que o seu corpo perecendo para que a sua alma não adquira o entendimento e a compreensão. Porque as trevas sabem que a partir do momento que vira a chaveta e você começa a entender, você se torna imparável. Ninguém vai conseguir te parar, porque a faísca divina vai se movimentar dentro de você. Então percebam isso. Essa faísca divina, ela tem que ser movimentada através de algumas ações, através de algumas atitudes. É por isso que quando Deus ele vai criar um mundo, aquele sábio que nós mencionamos aqui, do século XVI, Rabino Yitzhak Luria, chamado do pai da Kabbalah, conhecido como Kabbalah Luriana, porque ele vai criar algo, uma teoria fantástica, que Deus ele cria tudo através do Tzimtzum. A palavra tzimtzum em hebraico, como nós já ensinamos aqui, ela quer dizer compreensão, ou seja, contração. Ou seja, quando Deus, que é infinito, a sua luz é infinita, preenche todo o infinito, quando ele vai criar o mundo físico, quando ele vai criar todas as coisas, antes dele criar, ele precisa se diminuir, se contrair, para que ele crie e saia desse espaço, criando primeiramente um espaço vazio. E dentro desse espaço vazio, ele começa a emanar os seus atributos, começa a emanar as suas sefirot, começa a emanar esses canais que vai ligar ele como o infinito e eternidade com este mundo que ele está criando agora. E quando ele começa a emanar, ele começa de gota em gota, criando um canal. É por isso que todos os projetos que você vai começar, todos os sonhos que você tem, e quando você externaliza esse sonho e põe para fora, a primeira coisa que você cria é nada.
Se você tem uma quantidade de dinheiro muito grande, vai investir no novo negócio, você investe o dinheiro e fica com quanto? Com nada. Se você vai construir uma casa, você pega aquilo que você tem, investe na casa e fica com quanto? Com nada. Quando você começa uma faculdade, na primeira semana, você já aprendeu tudo? Você aprendeu o que na primeira semana? Nada. Você entrou na faculdade para ser um advogado, daqui 5 anos você vai se formar, prestar a OAB. Mas no primeiro ano, o que você sabe sobre direito? Quase nada. No segundo ano, menos ainda, porque o direito você vai começar a aprender mesmo no terceiro ano. Então parece que todas as coisas que nós começamos, a primeira coisa que se enxerga é nada. Só que da mesma maneira que Deus criou um universo, criando primeiro um nada, e depois com a sua sabedoria Ele começou a construir, a projetar. Saiba de uma coisa, que todos os seus sonhos, os projetos, você pode não estar enxergando nada agora, é porque no mundo espiritual está sendo construído, para que então possa tomar forma. Então veja, isso bate com o que Yeshua diz. Por que bate com o que Yeshua diz? Porque ele fala assim, ó: antes de Abraão, eu sou. Ou eu era. Fui criado antes de Abraão, mesmo antes de Abraão existir. Deu um nó na cabeça dos estudiosos lá da época, né? Como pode? Você não tem nem 30 anos de idade. E Abraão viveu há quase 2000 anos atrás. Como é que pode antes de Abraão você existir? Provérbios capítulo de número 8 diz que a sabedoria foi fundada antes da criação do universo. E o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, vai falar que Yeshua é o primogênito de toda a criação. Então quando Deus, antes na verdade dele criar esse nada do mundo físico, ele pega e tira de dentro dele substância, a primeira criatura, que é Yeshua HaMashiach, o primogênito de toda a criação. E através da palavra que é Yeshua, as coisas começaram a tomar forma, as coisas começaram a ser construídas. Da mesma maneira, quando nós estávamos em trevas no pecado, estávamos assolados no mundo da prostituição, das drogas, estávamos lá fora, perdidos. A partir do momento que você aceita entrar para dentro do reino, levanta suas mãos e aceita Yeshua na sua vida, para que a sua vida possa ser transformada na Torá, então como nova criatura, a primeira coisa que entra na sua vida é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Então veja que isso está totalmente pautado nos ensinamentos de Yeshua, quando ele diz, tem que nascer de novo, começar de novo, um novo recomeço. E quando nós temos que nascer de novo, não é só no batismo, todos os dias, não é só na imersão, mas todos os dias. Abraão, ele vai falar um negócio interessante: eu sou pó e cinza. O que ele está querendo dizer com isso? Ah, não, é que Abraão quis dizer que ele é humilde, pó e cinza. Não, esse é o literal. E a parte mística da coisa? E a parte esotérica da coisa? Sabe o que Abraham Avinu estava querendo dizer? Veja que o pó é o estágio inicial de todas as coisas. Quando você vai plantar alguma coisa, você joga a semente aonde? No pó. Quando você vai construir uma casa, você faz a fundação aonde? No pó. Quando você vai construir alguma coisa, você sempre começa ela lá de baixo, do pó. Então o pó é o estágio inicial de todas as coisas. E cinzas? Cinzas é o estágio final de todas as coisas. Se você coloca fogo numa madeira, o fogo vai consumi-la. Quando o fogo se apaga e não resta nada, o que sobra? Cinza. Quando você coloca fogo numa construção, vai consumir até sobrar cinzas, uma construção de madeira. Então o pó é o estágio inicial de todas as coisas, e as cinzas é o estágio final. Então quando Abraão fala, eu sou pó e cinza, não quer dizer que ele é apenas humilde. Sabe o que ele está querendo dizer? Todos os dias eu começo uma construção, começo um planejamento, começo um sonho, e no outro dia eu recomeço de novo. Não deu certo, eu recomeço de novo. Não deu certo, eu faço de novo. Mesmo que os meus sonhos sejam reduzidos a cinza, através do Espírito Santo, essas cinzas podem ser transformadas novamente em uma matéria, para que possa ser construída, e então os sonhos serem realizados. Veja que até as cinzas do altar de sacrifício era colocado num lugar fora do acampamento, mas era um lugar santo. Um lugar santo. Então, essa parte mística da Torá, a alma da Torá, estão todas pautadas nos ensinamentos de Yeshua. Então, o que são as Sefirot? O
que são essas emanações? São os canais que Deus cria, as pontes de conexão entre Ele, infinito, eternidade, com essa terra. E sabemos que são 10 sefirot. E quais são essas 10 sefirot? Elas são divididas em 2 grupos. Um grupo de 3 e um grupo de 7. O grupo de 3 é chamado das sefirot intelectuais, porque elas estão na mente. E o grupo de 7 é chamado de sefirot emocionais, porque elas são gerados no coração. Então todos estes canais, todas essas pontes, que são 10, eles são também as 10 propriedades que existem dentro da alma do ser humano. E por que Deus ele cria tudo através das emanações? Ele cria através das suas emanações, desses canais, 10 atributos para se conectar com o homem. Dentro do homem também possui esses 10 atributos. E por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então esses atributos comunicáveis que ele compartilha com o ser humano, assim como ele tem, nós temos também, está dentro de nós. A pergunta a se fazer é: você está conseguindo acessar os atributos de Deus que está dentro do seu coração? Você está conseguindo acessar o seu melhor que está dentro do seu coração para se conectar com o espiritual? As 3 sefirot intelectuais que existem são Chormá, que é a sabedoria, Biná, que é o entendimento, e Da'at, que é o conhecimento. A sabedoria, como que ela funciona? Sabedoria é o começo de todas as coisas. Veja, Provérbios capítulo 8. Antes da fundação do mundo, eu já existia a sabedoria. E a sabedoria divina está pautada na Torá. Então a Torá foi uma das 7 coisas que foram criadas antes da fundação do mundo. E essa Torá veio em forma de homem para que nós pudéssemos aprendê-la. Porque até Yeshua a humanidade estava somente decaindo, regredindo. Os ensinamentos da Torá estavam sendo infelizmente levados para outros lados. Estavam mais preocupados com a parte física da Torá, com o corpo da Torá, do que com a sua essência, do que com a sua alma. E Yeshua veio fazer o que na terra? A Torá divina, a palavra de Deus, ela é tão santa que ela não se rebaixa na estatura do homem. Vou te dar um exemplo. A pessoa está acostumada a roubar. Você acha que a palavra de Deus vai falar: não, você não precisa de roubar só para que você possa entrar dentro do reino, porque esse é o seu problema? A Torá faz isso? Não. Você está acostumado a adulterar. Você acha que a palavra de Deus vai tirar o mandamento do adultério só para que você possa entrar lá dentro? Não. Então a Torá não se rebaixa no nível do homem. Então para que Yeshua veio? Para elevar o homem. Para elevar o homem na altura da Torá. Porque quando você conhece a Yeshua, você rouba, passa a não roubar mais. Elevou, progrediu. Se você conhece a Yeshua e furta, você não furta mais, por causa do amor estampado em suas palavras, estampados em seus ensinamentos. Se fornicava, não fornica mais. Se adulterava, não adultera mais. Aquele que era envolvido em coisas erradas, estelionato, já não faz mais, porque através dos ensinamentos do Rav Yeshua, elevou o homem na altura da Torá para que pudesse entrar para dentro do reino de Deus. Veja a discussão que houve em Mateus capítulo 7. Os rabinos da época preocupados com os discípulos de Yeshua, se tinha lavado a mão ou não, com a parte física, com o corpo da Torá. Aí Yeshua vem para eles, é a passagem predileta dos evangelhos. Eu costumo chamar que foi uma voadora cristã, ou uma voadora messiânica que ele deu ali, né? Melhor dizendo, uma voadora messiânica, porque ele fala assim: você está preocupado com os meus discípulos que não estão lavando as mãos antes de comer? E você que mente? E você que não honra pai e mãe? Coisas que estão escritas na
a essência da Torá. Nem o básico você cumpre e quer chamar a atenção de quem está em total progressão, em crescimento, quem está em projeção. E aí ele começa com os ensinamentos. O que contamina é o que sai, não o que entra. Porque o assunto ali era lavagem das mãos, não era alimentação. Então veja a essência da alma mística que Yeshua deu para as interpretações dos mandamentos. O que estava acontecendo nessa época? O Shabat. Foram proibidos as curas no Shabat, através dos sábios, através dos rabinos. Proibiram-se a cura. Esse dia eu vi um documentário do 6º Rebbe de Lubavitch, não esse que faleceu em 94, do 6º, conhecido como Walter Rebbe. E diz nesse vídeo, nesse comentário, que o Walter Rebbe saiu no meio do serviço de Yom Kippur para poder cortar lenha, porque uma mulher estava dando à luz. E olha, o Walter Rebbe se compadeceu da mulher. E Yom Kippur é o sábado dos sábados, é um sábado mais elevado, que você não faz quase nada. E no meio do serviço de Yom Kippur, o Walter Rebbe deu esse exemplo de humanidade. Por quê? Porque a vida está acima de todas as coisas. E Yeshua já vem fazendo isso há 2000 anos antes desse acontecimento. Então veja a essência, a alma que Yeshua dá para a Torá. Veja a interpretação genuína que ele dá para a Torá, através dos mandamentos de Deus, através das suas instruções. Então, essas 3 sefirot, Chokhmah, que é a sabedoria. E nós temos, parte contrária da sabedoria, algo chamado de Binah, que é entendimento. Então veja, a sabedoria está aqui na mente. É quando eu tenho boas ideias. Eu vou me tornar um advogado, eu vou ter uma empresa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Chokhmah, sabedoria. Porém agora a Binah, que é o entendimento, vai fazer com que você execute essa ideia que você tem na mente. Que agora eu entendi o que eu preciso para ser um advogado, eu entendi o que eu preciso para abrir a minha empresa, eu entendi o que eu preciso para ter uma projeção. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou executar. Então veja, ter boas ideias não bastam, nós precisamos executar essas ideias. É onde que entra a Binah. É dito que a mulher, ela tem mais Binah do que o homem, mais entendimento, e é verdade. Só que o homem tem mais Chokhmah do que a mulher. O homem tem mais ideias, no modo geral, tá, irmãos? Não estou generalizando, é apenas um panorama. O homem tem mais ideias, mas a mulher, ela entende melhor. E o Da'at, onde ele entra? Da'at, ele é o conhecimento da coisa. Eu tive a ideia, eu vou agora executar, mas eu só posso executar essa ideia através do conhecimento. E o que é esse conhecimento? É quando a pessoa absorve o assunto, quando ela sabe do assunto. Por exemplo, uma pessoa que aprende a andar de bicicleta, ela tem a ideia, criancinha, papai, quero andar de bicicleta. E aí para ele aprender, ele tem que fazer o quê? Praticar, executar. Tem como ele aprender a andar de bicicleta sem nunca subir numa bicicleta? Não tem como. E a primeira vez vai dar ruim, vai dar errado, vai pôr uma rodinha, depois tira uma rodinha, e aí ele aprende. Depois que ele aprende, por praticar muito, ele vai fazer o que agora? Conhecer, que é exatamente o que você tem. Você pode não ter andado de bicicleta há 10 anos, 15 anos, mas se você pegar uma bicicleta agora, você vai conseguir desempenhar ela, porque você internalizou a sabedoria e o conhecimento. Você internalizou dentro de você. É a mesma coisa quando nós ensinamos Torá, ou quando nós aprendemos Torá. Eu tive a ideia de aprender Torá. Puxa, vou estudar. Assisto um vídeo, assisto outro, assisto um estudo, um outro. E agora eu preciso entender essa ideia. Como que eu vou entender essa ideia? Executando. Aprendi com o Shabat é um mandamento, então eu vou executar. Pode não sair perfeito da primeira vez, mas o tempo é o melhor professor, porque através do tempo você vai aprimorando as coisas, você vai elevando. E aí quando você internaliza isso dentro de você, pode ser qualquer lugar que você estiver, você nunca mais vai deixar de cumprir aquele mandamento, porque agora ele não está fora, não está somente nas letras, e você recebeu ele. Olha isso, lekabel ha-shabat, você recebeu o Shabat
dentro de você. E quando você internaliza a palavra de Deus dentro do seu coração, meu querido, pode passar tempestade, pode passar deserto, aflições, e nada te derruba, porque a sua base está construída na rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo, é Yeshua. Você internalizou, está dentro. É por isso que até nas igrejas que não cumprem alguns mandamentos, quando a pessoa entra, ela fala: puxa, eu aprendi que eu não posso usar mais droga, porque a droga estava funcionando como idolatria na minha vida, estava adulterando meu pensamento. Quando ela recebe esse entendimento, ela começa a internalizar aquilo por não praticar, e depois, quando ela tem o pleno entendimento, ela nunca mais transgride de novo. Mesma coisa aquele que adulterava 10, 15 anos atrás, quando vai para a igreja, vira um obreiro, começa a se envolver com a obra, ele não faz mais. Por quê? Olha aí, Hormá, sabedoria, entendimento, biná e daat. Agora internalizou a palavra que estava fora, agora colocou dentro do coração. E aí essas são as 3 intelectuais. Não temos mais tempo, já está acabando. E eu tenho agora as 7, que são emocionais, que é como Deus se conecta com o homem. Essas 7 emocionais, elas são, primeira sequência, Hesed, direita, Gevurah, esquerda. O que é o Hesed? É a bondade. Essa bondade é quando eu dou, eu me entrego, seja dar alguma coisa, seja fazer alguma coisa, seja um conselho, ou seja qualquer coisa. Dar, Hesed, é o que Avraham Avinu fazia. Se dava para os estrangeiros, forasteiros, gostava de fazer boas ações. Do outro lado existe Gevurah. E o que é Gevurah? É o rigor, é a justiça. Ao mesmo tempo que Gevurah dá com a mão direita, Hesed dá com a mão direita, Gevurah, representado pela mão esquerda, ela fecha, é o rigor. Você vai dizer assim: puxa, eu vou dar isso aqui para aquela pessoa, Hesed. Aí o Gevurah vai, mas será que aquela pessoa precisa? Não dá não, que ela não precisa. Dentro de você, você tem essas 2 coisas, Gevurah. E você precisa de um equilíbrio para com elas. E que equilíbrio é esse? É o que está no centro, equilibrando Hesed e equilibrando Gevurah. O que está no centro é Tiferet, que é beleza. Mas essa palavra beleza, ela significa também harmonia. Ou seja, a beleza, a harmonia está entre Gevurah e Hesed. Ou seja, o equilíbrio. Você não pode nem dar muito e também você não pode nem reter muito. Então veja que no centro existe Tiferet. Olha lá. E logo abaixo nós vamos ter mais 2. Netzach, que é vitória, e Hod, que é aceitação. O que é essa vitória? É os desafios que você passa, os problemas que você passa. Dentro de você existe algo ardendo, falando assim: ó, eu vou conseguir vencer, eu vou sair vitorioso. Isso é a Sefirá de Netzach que está dentro de você. Então você possui todos esses atributos. Possui, porque é dessa maneira que nós nos conectamos com o Todo-Poderoso. Lembra que os mandamentos positivos nós fazemos por amor? Hesed. Porque dar está ligado com amor, não é isso? E os mandamentos negativos está ligado com Gevurah, justiça, temor. Eu não vou fazer isso porque senão, eu vou me reter de fazer. Hesed, eu vou agir para fazer. Então nós temos essas 2 essências dentro de nós. É por isso que ora você está progredindo, avançando, mas tem hora que existe uma válvula dentro de você para que você não possa ir como um trem desgovernado, para que você não possa ir como um carro descendo na banguela, numa ladeira. E esse Gevurah é o que vai te travar um pouco. E para que você precisa ser travado um pouco? Sabe para quê? Para você dar valor no processo, para você dar valor no caminho. Porque se você chegar lá muito fácil, quando você chegar lá você vai esquecer de Deus. Quando você chegar lá você não vai guardar mais mandamentos, você vai desvalorizar. Mas enquanto você aproveita o processo, adquirindo vitória, adquirindo esplendor, quando você chegar lá é só hino da vitória que vai cantar, é felicidade, é alegria, é harmonia. Então vejam, e
Yeshua ensinou tudo isso. Yeshua ensinou tudo isso. O esplendor na vitória. Olha só. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Netzach. Eu não sei a aflição que você está passando, o problema que você está passando, mas dentro de você existe uma emanação divina chamada de vitória. E hoje, através do Espírito Santo, Deus ativa essa faísca divina dentro de você, que é a vitória para poder conseguir vencer e chegar no seu objetivo. E essa vitória vai gerar o quê? O outro lado da Sefirá: esplendor. E o que é este esplendor? A pessoa está te vendo passando pela prova, passando pelo teste. Puxa vida, será que essa pessoa está fazendo o que é correto? Principalmente no nosso contexto. A pessoa vem de outros lugares, aí chega, começa a guardar Shabat, começa a Kashrut, e começa a passar por alguns processos difíceis. E aí a primeira coisa que o mundo lá fora faz é o quê? Te julgar. E olha lá, ó, tá assim, ainda fala assim ainda. Tá assim porque está guardando sábado. Está debaixo de maldição. Está assim porque está guardando leis alimentares. Está debaixo de maldição. Ainda usa a palavra de Deus contra, manipula a palavra de Deus. Olha isso. Mas sabe por que você passa por algumas dificuldades, por algumas coisas no começo? Porque todo começo ele é difícil. Todo começo ele requer mais de nós. Mas se você for resiliente, perseverante, você não sabe a vitória que está te esperando. E quando você chega lá, nessa vitória, vai haver um resplendor no seu rosto, onde aquela mesma pessoa que olhava te julgando, vai olhar e falar assim: agora, eu quero ser igual, eu quero provar dessa água, eu quero fazer como ele está fazendo. A sua vida vai se transformar num testemunho. Irmãos, é muito simples eu subir no altar de uma igreja e falar: eu era isso, eu era aquilo, eu era aquilo. E só desgraça que vai falando, com perdão da palavra. E aí depois, nos últimos 15 segundos, mas um dia eu aceitei Jesus e fui salvo. Graças a Deus, e as palmas louvam o Senhor. Falou mais de coisa ruim do que coisa boa. Me perguntaram esse dia na sinagoga: vocês têm testemunho? Vai ter um monte lá. E aí o povo conta. Eu falei: não. Louco, mas isso edifica? Eu falei: sabe o que edifica? É como a pessoa está andando. Edifica, você vê a pessoa prosperando, dando certo na vida dela, e a pessoa fala: mas o que tem de diferente em você? O que tem de diferente em você é a faísca divina que está sendo acionada através do Espírito Santo, fazendo com que as coisas dêem certo. Não existe testemunho maior do que as suas atitudes, do que as suas ações. E aí embaixo eu tenho Yesod, olha lá. Yesod quer dizer fundamento, fundação. E logo abaixo eu tenho Malhut, que quer dizer reino, autoridade. Olhando agora as 10 sefirot de baixo para cima, em uma escala crescente, eu tenho alguns passos a ser adquirido. Veja, no texto que nós lemos, havia uma grande treva. Mas quando a luz chegou, Yeshua começa a pregar assim: ó, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Reino, Malhut, olha lá, ó. Estava em trevas, estava no pecado, estava fora do reino. Mas quando conheceu a luz que chegou na sua vida através de Yeshua, agora você já não está em trevas mais, e sim dentro do reino dos céus. Olha aí, cabala pura. Cabala pura, o ensinamento de Yeshua. E a pessoa: e agora? Entrei no reino, estou salvo? Não. Sabe qual é a maior heresia pregada nos últimos tempos? Uma vez salvo, sempre salvo. Essa é a maior heresia do planeta Terra, do universo, do cosmos. Todas as galáxias. É a maior heresia que existe. Por quê, irmãos? Quando você entra para dentro de um reino, olha o que o apóstolo Paulo diz: operai a vossa salvação, conduzi a vossa salvação. O apóstolo João vai falar em Apocalipse: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Se tem aqueles que irão vencer, então tem aqueles que irão perder. Então já não é salvo para sempre.
Então é onde eu tenho que tomar cuidado com essas coisas, porque entrei para dentro do reino agora. Qual que é o primeiro passo a ser construído? Fundamento. E olha o que Yeshua diz: aquele que constrói a casa numa rocha, pode vir vento, tempestade, qualquer aflição, que a casa vai ficar de pé. E que casa que é essa? É o seu corpo, que a sua alma está habitando dentro. É por isso que tem gente que entra para o reino, sai do reino. Entra para o reino, sai do reino. Entra para o reino, sai do reino. Por quê? Não constrói um fundamento. Aí chega o inimigo, só faz assim, só. Pronto, desaba a casa. Às vezes não é nem o inimigo. Já viu? Aquele construtor que está construindo a casa, vai construir a primeira vez. Aí vem vento, tempestade, e aí os muros caem, a casa cai. Então vento e tempestade. Tá certo que foi erro dele que não construiu numa base forte. Mas o vento e as tempestades ajudaram a cair. Mas tem construtor, irmão, que vai construir, não precisa nem do vento da tempestade. Aí vai para casa dele no outro dia e volta, o muro está lá embaixo. Mas nem choveu, nem ventou, nem nada. Para você ver tão fraco que era. Então, a partir do momento que você constrói a sua casa em um fundamento, em uma fundação, irmão, pode vir paulada, pode vir chuva, vento, tempestade, deserto, pode vir a provação que for, porque você está estruturado na rocha, está com a sua base forte. Veja que a luta não é contra a carne e o sangue, não é o irmão da direita que vai derrubar a sua casa, não, nem o da esquerda. E a gente fica preocupado com o irmão da direita e da esquerda tentando derrubar a minha casa. Às vezes nem está, às vezes são coisas dos seus olhos, porque a sua mente, a sua alma está podre, está contaminada. Aí tudo que você olha, você coloca defeito. O irmão está olhando estranho para mim, o irmão está só. A alma está contaminada. E aí a casa vai estar como? Cheio de lodo, trinca, mofo, e a fundação toda, sabe, desconcertada. E aí quando você entra dentro do reino, Malhut, lá embaixo, ó, deixa lá. Entra dentro do reino, Malhut, lá embaixo. Tem o segundo passo, que é Yesod, que é o fundamento. E agora, entrou para o próximo passo. Você tem aqui esplendor. Você tem aqui vitória. Porque quando você está com a casa fundamentada na rocha, quer dizer que você passou por vento, por tempestade, e a casa não desabou, porque a vitória agora está te esperando. E através da vitória Netzach, existe um esplendor de glória para testemunhar que você não venceu pela força da sua mão, e sim quem te ajudou a vencer foi o Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh. Então vejam a estrutura. E aí? Vitória, esplendor. O que eu começo a enxergar? Beleza, maravilha, olha lá. Não tá? Deixa lá, fixo, isso. Olha lá, passou para o próximo, Tiferet. Malhut, reino. Acima, Yesod, fundamento. Entrei para o reino, construo um fundamento. Tenho vitória, esplendor, enxergo as belezas. E agora? Agora, através de tudo que eu adquiri, eu vou usar o meu Hesed. O meu Hesed, ele vai dar. Porque se você alcançou vitória e está vivendo na beleza, quer dizer que você está com a vida estruturada. Eu estou colocando o Etzraim, a árvore da vida, em uma escala de projeção. Mas saiba que todas essas sefirot estão dentro de nós. Eu estou apenas ensaiando um insight, dando para você uma claridade sobre a obra central da Kabbalah, sobre o que a Kabbalah ensina, pelo menos uma introdução. E aí eu controlo quando a minha vida estruturada está aquilo que eu dou e aquilo que eu não dou. Ou usando Hesed, usando aqui Gevurah. Gevurah está ligado com disciplina, está ligado com rigor, com a justiça. Todos nós temos que ter isso dentro de nós também. Hesed está ligado com amor. E é exatamente o que fala da Parashá essa semana. Por que José se destacou entre os irmãos? Porque ele era Hesed. E como que ele se transformou tanto em Hesed assim? Porque ele estudava junto com seu pai Yaakov, dentro das tendas de Yaakov, dentro das tendas de estudo. Então vejam que a Kabbalah, esse recebimento, essa alma da Torá, ela está dentro de nós. Basta você acessar. Se coloque sobre os seus pés um momento.
Eu quero que você agora mentalize. O que você precisa acessar dentro de você? Apaga a luz lá. O que você precisa acessar dentro de você? Você já sabe o que você tem de mais, o que você tem de menos. Enquanto o nosso amigo Chico vai preparar uma canção que Deus tocar no coração dele. Pega o microfone para ele lá, por favor. Quero que você não passe na frente da câmera, filho. Não faz isso não, por trás. Isso. Obrigado. Quero que você acesse dentro de você. O que falta? Não se distrai não. Pensa dentro de você. O que você tem de mais? Como é que está? Você está dentro do reino? Você que nos assiste aí em casa, você pertence ao reino já? Está debaixo da autoridade de um rei, e dentro desse reinado existem regras, aquilo que se deve fazer e o que se não deve fazer. Você está debaixo desta autoridade? Estando debaixo dessa autoridade, você já construiu a sua base, a sua fundação? O que você faz nos testes, nas provações? Você sai vitorioso delas? Algumas você vence, outras você perde. Mas as que você perde, saiba que tudo está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos do Eterno. E você tem passado esse esplendor através da sua vida. Onde você pisa emana luz, ou onde você pisa você leva más notícias, pessimismo. Ou onde você pisa você leva restauração, unção de Deus. Onde você pisa você leva a palavra de Deus, leva a Torá. E como está o seu Hesed? Eu quero que você verifique dentro de você agora, onde você tem que melhorar, o que você tem que equilibrar. Não existe Deus como Senhor. Tua presença incomparável. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte e nunca secará. A presença é tudo pra mim, Senhor, teu Deus. Tua presença é tudo pra mim. O tesouro do meu coração. Quando estou fraco, me estende a mão. Dos meus erros não se lembra mais, porque só Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Teu Deus, tua presença é tudo pra mim. Essa presença de Deus que está dentro do coração, essa Shekhinah divina, essa faísca divina que está dentro de você, está esperando apenas uma atitude tua para acessar aquilo que falta para você vencer, aquilo que falta para você superar. E essa atitude parte de você hoje. Essa atitude, essa noite, parte de dentro de você. Dá uma salva de palmas para Ele, que é digno de honra, glória e adoração. Pode se assentar. Sabemos que Hesed está envolvido em dar, Gevurah retém. E eu gostaria de saber como está essa faísca divina dentro de você essa noite, aquilo que você tem para dar para o Eterno. Você vai preparar o seu dízimo, a sua oferta. Você que nos assiste, você pode nos ajudar através do Pix, pode nos ajudar através da transferência bancária. Ative essa sefirá de Hesed dentro de você, assim como Avraham Avinu.
assim como Yaakov Avinu, a Sefirá de Hesed está pautada em dar. E este dar está ligado com o amor de Deus. Veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, deu o seu Filho unigênito. Da mesma maneira, nos sábados, no Shabbatot, nós demonstramos o nosso amor pelo Eterno através daquilo que nós temos de oferecer para Ele do melhor. Você que está em casa, o Pix está na tela, sim? Está na tela, Baruch Hashem. Você pode fazer a sua transferência, fazer a sua oferta voluntária. Enquanto a música de oferta vai ser cantada, você levante e venha até aqui à frente, por favor. És o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida para o teu louvor. Baruch Hashem, estenda suas mãos para cá. Yehiratzon, Milfalecha Eloheinu, Velohei Oreinu, Shetevrehotanu, Inhormá. Possa ser da tua vontade, soberano do universo, abençoar com sabedoria o fruto das mãos. Que essa semente seja multiplicada 70 vezes 7. Que nunca falte o sustento na vida dos teus filhos. E que, por favor, conceda a eles uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Vamos para o Kiddush. Gostaria que novamente apagasse as luzes, coloque de pé. Vamos entoar Shalom Aleichem para que nós possamos fazer o nosso Kiddush. Enquanto o Shalom Aleichem vai ser recitada. Oi? Acende só essa aqui. Isso. Essa. Enquanto o Shalom Aleichem vai ser recitada, nós vamos preparar aqui o Kiddush para ser feito. Esse Kiddush ele é feito com pão e com vinho. Você que tem um pão e o vinho na sua casa, você pode também fazer conosco, ok? Você pode também fazer conosco, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom Aleichem. Amém. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Min Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boahem leshalom, Malachei hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Pode acender a luz, por favor. Pegue o seu copo de vinho, um fundo, por favor. Antes de pegar o seu copo de vinho, queria que você abraçasse com a sua esposa. Quer vir aqui, minha esposa, por favor? Ela está ali na transmissão. Recita para sua esposa assim: uma mulher valorosa
quem a encontrará? Pois seu valor está acima do de pérolas. O coração de seu marido confia nela plenamente, e fortuna não lhe faltará. Ela lhe faz o bem e evita o mal por todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e diligentemente trabalha com as suas mãos. Como as naves mercantes, de longe provê os mantimentos. Levanta-se quando ainda é noite, prepara alimento para a família e porções para suas servas. Considera um campo e o adquire, e com o fruto de suas mãos planta um vinhedo. Reveste de vigor e incrementa a força dos seus braços. Observa para que seja boa a sua mercadoria, mesmo à noite não se apaga sua lâmpada. Aplica-se no trabalho da roca e as suas mãos sustentam o fuso. Estende sua mão aos pobres e sua generosidade aos necessitados. Não teme por sua família suas cobertas. Seus vestidos são do mais fino linho e branco e púrpura. Seu marido é respeitado nos portões quando senta entre os anciãos da cidade. Ela faz vestimentas de linho, vende-as e entrega com cinto aos negociantes. Força e dignidade a reveste e ri confiante no futuro. Só abre a sua boca com sabedoria, e a lei da bondade, Hesed, está sempre em sua língua. Cuida de tudo na casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a abençoam junto com seu marido, que a louva dizendo: muitas são as mulheres de valor, mas tu a todas sobrepujas. Passageira é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Eterno por todo sempre será louvada. Concedei-lhe do fruto de suas mãos, e que seja louvada por suas obras nos portões da cidade. E as mulheres dizem: amém. Baruch Hashem. Kiddush. Página 219 do Sidur Sefaradim. יום חששי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם ויראו לאלוהים ביום השביעי מן התור אשר עשה וישפוט ביום השביעי מן התור אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי וקדש אותו כבוד שבת מכל מן התור אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei peri hagefen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam אשר קידשנו במצוותיו ורצוונו ושבת קודשו באהבה וברצון הילנו זיכרון למעשה וראשית תחילה למכר הקודש זכר ליציאת מצרים ושבת קודשה באהבה וברצון הילתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Todos dizem sexto dia, e assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fez e cessou de fazê-la no sétimo. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criara para fazer. Savri Maraná. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da vide. Amém. Pode tomar. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os seus mandamentos e nos quiseste, concedendo-nos com amor e agrado o teu santo dia de Shabat, em recordação à obra da criação, pois ele é a primeira das datas santas em memória da partida do Egito, porque tu nos escolheste e nos santificaste dentre todos os povos. Deus sagrado Shabat, com amor e agrado, nos deste de herança. Bendito sejas tu, eterno, que santificas o Shabat. Amém. Enquanto Avraham vem, Avraham vai fazer ali a lavagem das mãos. Cadê o outro microfone para ele aqui? Não tem? Tá bom. Tem pilha? Tem pilha. Amanhã, às 10 da manhã, estaremos aqui na transmissão. Desculpa, transmissão amanhã ao meio-dia. E às 10 da manhã vai ter aqui o Shaharit Shabbat, com as orações e a liturgia. Amanhã nós vamos ficar o dia todo aqui a partir de amanhã. Todo Shabbat nós vamos ficar aqui o dia todo fazendo o serviço Shaharit, Minha e Havdalah. Então vamos ter 3 serviços. Você de casa que queira nos visitar, Rua Ametista, número 40, bairro Jardim dos Camargos, cidade de Barueri, São Paulo. Você pode chegar a qualquer momento do Shabat. A explanação da Parashá vai ser
ao meio-dia, às 12 horas. À tarde nós vamos ter um coleu, um estudo onde todos vão se interagir, serviço de Minha e um coleu. E à noite, após o Havdalah, um estudo sobre Hanukkah. Veja a nossa Hanukkah, que bonito, já preparada para a festa que se iniciará no domingo. Que se você quer entender o que significa de fato luz, não percam as explicações, as palestras, os ensinamentos durante esses 8 dias da festa de Hanukkah. Então você está convidado para estar conosco aqui também no primeiro dia de Hanukkah, festa que Jesus e Yeshua celebrou, livro de João, capítulo 10, verso 22, chamada de festa da dedicação. Amém? Bênção do pão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Amém. Amém. Baruch Hashem, estenda as vossas mãos para que possa ser abençoado, para que nós possamos voltar para as nossas casas abençoado. Você que está na sua casa, você que está no seu lar, se prepare para... Okay. Nunca sei como funcionam essas coisas aqui, gente. Estenda as vossas mãos. Yevarech Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha viruneca, Issa Adonai panavelecha veasem lecha shalom. Que o Senhor, o teu Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor, o teu Deus, faça resplandecer o semblante sobre ti e seja misericordioso contigo. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda shalom. Shabbat shalom, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. A musiquinha Shabbat shalom.